Boa tarde, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao SBT Esporte. Hoje a Libertadores está de volta às 9h15 da noite. Vamos ter Palmeiras e Tigre aqui no SBT, a casa da Libertadores. Ontem nós tivemos vitória do Peixe, liderança do grupo, vitória do São Paulo, vaga na Sul-Americana e muito mais. Como sempre, você pode participar com a gente, é só mandar aí no nosso SBT Zap 18991437891, aparecendo aqui embaixo, ó. Tira uma fotinha com seu celular para não perder. Boa tarde, Caião. E aí, tudo Rafa, bem? beleza? Tudo certo? Boa tarde, tudo certinho. Boa tarde para todo mundo aí que tá em casa. Santos e São Paulo cumprindo o dever, né? Fazendo o dever de casa aí, conseguindo vitórias importantes. Vamos ver o Palmeiras como vai ser. O Corinthians também, que acorda no pescoço, joga hoje. Então, tem bastante coisa pra gente comentar aqui. Mas achei legal, pela primeira vez, Daniel Alves substituído no São Paulo, né? A gente vai falar aqui. Acho que é o destaque aí desse jogo. O jogo não valia muita coisa, mas foi interessante pra gente ver o Diniz mudando alguns conceitos sobre como ele vai dirigir esse time aí nas próximas competições, nos próximos campeonatos. Outro fato curioso é que Daniel Alves atendeu o pedido da torcida, né? E jogou na lateral direita também pela primeira vez. Bom, vamos começar então. Hoje a gente inicia com a vitória do Santos. Muitos desfalques mais uma vez e os meninos da Vila brilharam e garantiram o resultado. Vamos lá acompanhar os gols. O Santos começou atrás no marcador. A Defensa e Justiça abriu o placar no início do segundo tempo. Pizzini cruzou e Brian Romero marcou de carrinho. O Santos empatou aos 33 da segunda etapa. Pará cruzou, Lucas Braga tentou de cabeça, o goleiro espalmou. Felipe Jonathan chutou e novamente Lucas Braga, mas dessa vez completou no rebote. 1-1. Mais um menino da Vila marcou e deu a vitória. Lucas Braga arrancou com a bola e tocou para Marcos Leonardo, de 17 anos, marcar. Fim de jogo, Santos 2-1, Defensa e Justiça. O Santos sempre dando muita sorte com a garotada, né? O Cuca defendeu os meninos que estão entrando aí na fogueira e correspondendo. O treinador também falou sobre os objetivos do Santos na competição. Será que vai brigar pelo título da Libertadores? Vamos acompanhar aqui o que o professor disse. E a gente está indo passo a passo. Não sei o que vai acontecer amanhã no jogo do Palmeiras. Podemos ser o primeiro e se o Palmeiras vencer, nós somos o segundo melhor de todos os times. Então é alguma coisa para se comemorar, ponto. Aí vem o mata-mata, que tudo que você fez, você tem uma vantagem, que é ter o segundo jogo em casa. Eu penso que quanto mais forte você for, maior é a tua chance de ganhar. Eu estou muito contente com esses meninos aqui. Só que nós temos um déficit grande em cima de números de jogadores. A gente está tendo que improvisar, às vezes, já desde o início do jogo, como já aconteceram outras vezes. E a gente está impossibilitado de fortalecer o elenco, por causa dos bans que a gente tem. Então, o que eu tenho feito é não olhar para outra coisa que seja o meu interior aqui, o que eu tenho de jogadores e extrair o máximo deles. Se esse máximo for o suficiente para ganhar, vamos fazer o máximo. Caio, o Cuca aí que tá usando a linguagem moderna da galera gamer, né? Os bans que o Santos tomou. Exatamente. Tá tentando extrair o máximo e vem dando certo cada vez mais, né? E usando a linguagem gamer também, o Santos tá tancando todo mundo, né? Que ele tá conseguindo se defender muito bem e tá vencendo as partidas. E o jogo de ontem foi isso, né? O Defensa e Justiça é um time médio, até foi impressionante a classificação do Delfim, né? A gente falava no último minuto ali, exatamente, né? No último minuto fez o gol, o Defensa perdeu, o Delfim subiu, era o último do grupo e classificou em segundo, com o Santos em primeiro no grupo. Mas o jogo do Santos foi interessante pra gente ver que o Cuca ele tem ainda, apesar do elenco limitado, ele tem ferramentas no banco que ele pode contar e que podem dar resultado, né? Foram as alterações que ele fez durante o jogo, pro segundo tempo, que fizeram efeito e trouxeram a virada pro time do Santos. Então, assim, resultado excelente. Santos encaminha uma classificação possivelmente, vamos ver o jogo do Palmeiras como vai ser, possivelmente na primeira colocação, na questão da melhor fase, do melhor desempenho, melhor campanha na primeira fase, e aí isso dá aquela vantagem de você decidir em casa depois, como ele falou, né? Então eu acho que pro Santos, olhando pro jeito que o Santos joga na Vila, vamos ver se realmente vai ser na Vila pela questão do público, né? Você bem falou ontem, vai ser muito importante, é muito importante você decidir jogos em casa, ainda mais em mata-mata. Então, vitória muito legal, o Lucas Braga jogou muito ontem, um gol, uma assistência,
legal também ver. Foi eleito melhor em campo. Foi eleito melhor em campo. O Marcos Leonardo também correspondendo. Assim, o Santos, ele pode recorrer a essa ferramenta que é importantíssima, que é a base, né? Que nem todo clube consegue ter realmente. Você tem, às vezes, uma base muito boa, mas correspondendo em campo não é sempre. O Santos sempre teve isso ajuda demais. O Santos sempre ajudou. Sim. Eu assisti um pouco mais da coletiva também para separar esse pedaço aí. O Cuca também, ele chamou a atenção pelos jogadores que ele tem. Alguns acabam cumprindo mais de outras funções, né? O Madison às vezes joga no meio, o Lucas Braga ontem mesmo teve que jogar até na lateral direita, isso também é extremamente importante num ano muito difícil como esse que o Santos está vivendo. 5 vitórias e um empate na Libertadores, né? Isso aí. Muito bom resultado. Por enquanto a melhor campanha, como o próprio Caio disse. Bom, e o São Paulo garantiu a vaga, né? Goleou o Binacional em um jogo cheio de golaços e com essa vitória vai jogar a Copa Sul-Americana e continua se mantendo na boa fase. Vamos acompanhar como que foram esses golaços lá no Morumbi. O tricolor garantiu a vaga na Sul-Americana goleando o Binacional. Vitor Bueno abriu o placar com um golaço aos 7 minutos. Ele recebeu, foi para cima e mandou na gaveta, 1-0. Brenner ampliou aos 34. O São Paulo tentou várias e o garoto aproveitou um rebote para colocar na rede. Aos 40, o Binacional diminuiu. Jean Deza recebeu e acertou um chutaço. Lindo gol, 2-1. 5 minutos do segundo tempo, mais um gol do São Paulo e uma pintura. Igor Gomes lançou Pablo. Ele matou no peito e emendou de voleio. Golaço. 4 minutos depois, Arboleda fez o dele. O zagueiro aproveitou o rebote da cabeçada de Pablo. 4-1 São Paulo. Pablo realmente desencantou e fez o quinto. Ele recebeu de Toró, girou e guardou. Fim de jogo, São Paulo 5-1 Binacional. Bom, e após esses golaços aí, vamos acompanhar o que o professor Fernando Diniz falou sobre a goleada da equipe e as chances de título na Sul-Americana. Toda conquista é importante para o São Paulo, não só a Sul-Americana. A gente está agora em 3 competições com chances de ganhar os 3 campeonatos. A gente vai disputar os 3 campeonatos com o intuito de vencê-los. O que a gente precisa é trabalhar duramente para entregar alegria para o torcedor do São Paulo, que está esperando o título já faz muito tempo. Então não é só a Sul-Americana, como a Copa do Brasil, o próprio brasileiro. O futebol é muito cíclico. Essa vitória é importante para a gente dar um passo prático, que era a vaga na Sul-Americana. E a gente sabe que domingo é um outro tipo de jogo. A gente tem que ter uma regularidade, que a gente está oscilando muito durante a temporada. A gente fez um jogo excelente contra o Palmeiras, quebramos um tabu importante. Aí contra o Fortaleza o rendimento oscilou um pouco e contra o Grêmio também não foi o mesmo do jogo contra o Palmeiras, de maneira especial. Então a gente precisa encontrar uma regularidade, ser um time mais linear quanto ao desempenho que a gente tem que ter nas partidas. Caio, é legal esse pensamento do Diniz, né? Porque o São Paulo, mesmo sendo o melhor paulista aí entre os brasileiros, acabou não conseguindo a classificação na Libertadores, né? Mas ele sempre quer tirar mais e mais e mais dos jogadores dele e do elenco, né? Ele tem que ser inquieto, né? E realmente é o que ele falou. O time precisa ser mais regular nos jogos, né? O São Paulo ele joga muito bem no jogo, às vezes consegue uma vitória, principalmente em clássicos esse ano que a gente tem falado, né? Que tem vencido. Não perdeu nenhum. Não perdeu nenhum clássico no ano. E aí chega nos jogos teoricamente fáceis, não joga bem, às vezes acaba perdendo, enfim. Mas o jogo de ontem eu acho que serve também para dar confiança a jogadores que não estavam atuando com tanta regularidade. O exemplo do Pablo, que chegou e encerrou esse jejum de 11 jogos sem marcar, né? Então, assim... Ele também foi eleito o melhor em campo. Foi eleito o melhor em campo. Então, olhando para o time do São Paulo, olhando para o jogo de ontem, acho que é importante você conseguir classificação. O Binacional é um time muito fraco, é um time que realmente é muito limitado. Você vê ali que o São Paulo ele triangulava com muita facilidade dentro da área do Binacional. Realmente foi um resultado importante, mas contra um adversário fraco. Talvez pode servir de estímulo
o São Paulo tem um jogo importante na Copa do Brasil, pega um Fortaleza muito bem treinado e talvez seja um estímulo para conseguir vencer esses times, né? E tem a questão do departamento médico, né? O São Paulo tem problemas no departamento médico, acho que são 8 jogadores que estão lesionados. A gente pode colocar Hernanes, Lisiero, o próprio Luciano agora, né? O Igor Vinícius. Então, assim, vai ter problemas para os jogos aí, para a próxima sequência. E aí, você colocando esses jogadores que não estavam entrando muito bem, eles goleando um adversário, pode dar uma confiança que o São Paulo precisa. Isso, o Lisiero era uma das principais apostas ali para aquele setor da volância, onde já passaram diversos jogadores, né? O Luan agora acabou recebendo a oportunidade, abraçou a vaga. Sim. Vamos ver como é que o professor Diniz vai lidar com esses desfalques e também com esses jogadores como o Pablo, que estava de fora, entrou ontem, marcou 2 gols, entrou no lugar do Luciano, que também está machucado. Sim. E a fase do Brenner excelente continua, né? Isso também ajuda muito o São Paulo, se ter um jogador para sempre estar fazendo gol ali. Joia de Cutia aí, dando alegrias para o torcedor tricolor. Bom, então nós continuamos com os jogos dos brasileiros. O Furacão enfrentou o duro time do Peñarol. Tomou uma virada e não conseguiu a primeira colocação do grupo. Vamos acompanhar. O Peñarol abriu o placar contra o Atlético Paranaense com 2 minutos de jogo. Rebote de escanteio, a bola ficou com Martínez e ele encontrou Formiliano livre, que só completou. O Furacão empatou com o experiente Lúcio Gonzalez. Nicão recebeu e cruzou para o argentino marcar. A virada do Furacão aconteceu no último minuto do primeiro tempo. Richard acertou esse chutaço do meio da rua, 2-1. O Peñarol empatou aos 18 da segunda etapa. Mais uma jogada de escanteio, desvio de Formiliano e gol de Gary Kajelmacher. Faltando 9 minutos para o fim, o gol da vitória dos uruguaios. Jogada de linha de fundo, Gonzalez cruzou e Matias Brito subiu livre para cabecear. Fim de jogo, Peñarol 3-2 Atlético Paranaense. Caio, eu tive a oportunidade de assistir alguns jogos desse time do Peñarol aí na Libertadores. É um time bem físico, futebol, a gente viu ali, a maioria dos gols é ali de bola parada, né? Sim. E as equipes brasileiras acabam sofrendo um pouco aí contra esses times sul-americanos que apostam nesse tipo de jogada. Como que você avalia aí essa chance que o Atlético acabou perdendo de assumir a primeira colocação do grupo? Faz diferença, né? Mas olhando para o time do Atlético, ele já está num momento complicado, né? Até a gente falava ontem no Contrapé, na nossa live no Facebook, que o Atlético, nós acreditamos que o Atlético não chegue tão longe na Libertadores pelo momento que vive, né? Tá com um treinador novo, o time ainda encontrando uma identidade de jogo, não é aquele Atlético do Thiago Nunes, por exemplo, que conseguiu a vaga para a Libertadores, que foi campeão da Sul-Americana. Então, eu imagino, acho que a classificação é importante para o Atlético, mas não imagino o Atlético Paranaense indo longe nessa Libertadores. De qualquer forma, é uma classificação que vale muito, ainda mais para um time como o Atlético, que está tentando se manter entre os principais do Brasil ali, né? Se jogar uma Libertadores é diferente. E olhando para o Peñarol, é isso. Peñarol que vai jogar Sul-Americana, até nós temos uns times aqui, Rafa, que vão jogar também. Júnior Barranquilla, América de Cali, o Estudiantes da Argentina, que é um bom time também vai jogar. Né? O Libertad, o próprio Bolívar, que o Palmeiras enfrentou. Tem alguns times ali que o São Paulo brigar na Sul-Americana, vamos ver como vai ser. Mas o Peñarol é o que você falou, é um time muito físico, é um time que joga muito ali na bola aérea também. São Paulo, se for enfrentar realmente o Peñarol, vai ter que se preparar muito bem. Sim. Bom, vamos pro nosso WhatsApp, então, ver as participações que você aí de casa mandou pra gente. Opa! Lidiane de Araçatuba. São Paulo vai ser campeão da Copa Sul-Americana. Lidiane bastante confiante. Eu acho que tem chances. Acho que pode brigar sim. Tem que entender como um campeonato sério, né? Se entender como um campeonato sério, o São Paulo que já foi campeão pode brigar com certeza. São Paulo tem time pra isso. Isso, também concordo. Vamos lá pro próximo. Yasmin de Presidente Prudente. Será que o Corinthians ganha hoje? Ele está ruim, hein? E aí, Caio? O Corinthians tá mal, mas pega um time que também tá no momento ruim, né? Que é o Vasco da Gama. Então, vamos ver. Eu acho que o Corinthians pode conseguir uma vitória. Tá 50-50 esse jogo de hoje, a gente vai falar daqui a pouco. Aquele jogo que os dois estão brigando ali para sair da parte de baixo da tabela, né? O Demas de Presidente Bernardes. Eu acho que o Palmeiras vai perder de 1-0. Demas. Coisa tá feia lá no Palestra Itália, no Allianz Parque, hein? Você jogar melhor. Se não jogar bem, se jogar como tá jogando, pode perder sim. É isso aí. Próximo, José, Ana e Maria de Pirapozinho.
Boa tarde, Rafael e Caio. Estamos ligadinhos em vocês. Vai, Corinthians. Coloca a foto da galera aí. Ah, que legal. Aí, ó, a galera aí Tamo junto. assistindo a gente direto de casa. Abraço pra criançada aí. Isso aí, continue com a gente aí, hein? Vamos pro próximo. Rogério Larsen, acho que é isso, né? De Isso. Presidente Prudente. Com as filhas Maísa, Mariá e Manu no SBT Esporte. Abraço a todos, vamos São Paulo. Cadê a foto? Olha, galera, que bonita. Que legal. Todo Tem um mundo- varalzinho ali, ó, show de bola. É isso aí, todo mundo torcendo pro tricolor. Bom, a gente vai pro intervalo comercial. Aguenta aí, rapidinho a gente tá de volta. Estamos de volta e agora nós vamos falar do jogo de hoje, 9h15, Libertadores de volta aqui na casa. E o Palmeiras recebe o Tigre no Allianz Parque pela última rodada da fase de grupos. O Verdão está cheio de problemas. Será que vai se recuperar? Vamos acompanhar como é que foi a preparação. O Palmeiras vive uma fase totalmente diferente do último jogo pela Libertadores. São 4 derrotas consecutivas. Vai receber o Tigre pensando em reverter a fase ruim e terminar com a melhor campanha da fase de classificação. Para isso, precisa de uma vitória simples. Andrei Lopes vai comandar o time novamente. O Palmeiras teve a proposta negada por Miguel Ángel Ramírez e continua buscando um novo nome para ser o treinador. O uruguaio Matias Vinha, o principal reforço para esta temporada, definiu o que significa uma vitória hoje. Es una oportunidad muy linda aprovechar estos momentos, que lo que es la Copa Libertadores, que es un campeonato muy importante para nosotros, que es algo que queremos conquistar. Y estamos con la expectativa al 100% de llegar, ganar y conseguir la primera colocación en general. Entonces que nos va a dar también un plus a la hora de definir en casa. Así que nada, tranquilo, buscar la victoria y confiar en los compañeros que estamos haciendo las cosas para revertir esto. Andrei tem 3 desfalques para o jogo de hoje. O lateral esquerdo Esteves, o zagueiro Luan e o lateral direito Marcos Rocha, todos com lesões na coxa. A equipe titular deve ser escalada com Everton, Mike, Felipe Melo, Gustavo Gomes e Matias Vinha, Patrick de Paula, Ramírez ou Danilo, Zé Rafael e Lucas Lima, Wesley ou Rafael Veiga e Luiz Adriano. Às 11h30 da noite, o torcedor palmeirense vai descobrir se a fase ruim está próxima de passar. E aí, Caio, primeiro vamos separar aí o que você achou dessa reviravolta na negociação do Palmeiras pelo Miguel Ángel Ramírez. Tinha tudo certo, depois acabou optando por ficar, viria no final do ano, aí o Palmeiras desistiu. O que você achou de tudo isso? Então, é um treinador que me parece muito fiel ao projeto, né, do Del Valle. E eu acho que a decisão, olhando para a questão ética dos treinadores de futebol, acho que a decisão foi a que eu tomaria se eu estivesse também no lugar dele, o Rafa. A gente sempre fala aqui que tem que dar tempo ao treinador, ele tem que ter o tempo para trabalhar, ele tem que iniciar um projeto e poder concluir esse projeto para ter um resultado e a gente poder avaliar. E não faria sentido a gente falar, não, ele está certo de sair no meio do projeto no Del Valle, mesmo que o Palmeiras seja o alvo, apesar do Palmeiras, ele entendia, né, que a proposta do Palmeiras era muito boa para a carreira dele, tanto por valores como também visibilidade. Mas mesmo assim, quando você começa um projeto, ele começou na categoria de base, né? Foi campeão da Libertadores Sub-20 e aí depois conquistou a Copa Sul-Americana. Ele dá muito valor para o clube que deu oportunidade para ele. Então não acho que o Ramírez está errado de decidir permanecer no Independente Del Valle, não. Mas o Palmeiras não pode se contentar com isso, precisa se mexer, né? Já tem alguns nomes na pauta aí, tem o próprio Gabriel Heinz, que é um treinador que também se mostrou muito promissor nesse momento. E ele pelo menos está livre. E ele está livre no mercado, é mais fácil de negociar. O próprio Thiago Nunes ventilou, né, Rafa? Você estava falando aqui pra gente. Vamos ver o que o Palmeiras vai decidir. Mas acho que vai encontrar um nome ali que possa ser pelo menos adequado para o Palmeiras melhorar o estilo de jogo. Não que os resultados não tenham que aparecer. Acho que o jogo de hoje é até um jogo para o Palmeiras vencer e vencer bem. Mas o Palmeiras precisa jogar bem, né? E desde o Luxemburgo não estava conseguindo isso. Vamos ver o que o Palmeiras vai fazer para conseguir trazer esse treinador e mudar essa proposta de jogo. Acho que é importante isso. Eu vi um questionamento do Leonardo Boldaquian,
que ele falou que os dirigentes brasileiros estão acostumados na negociação para um novo treinador de ir lá só oferecer o dinheiro e o tempo de contrato, né? Tanto é que a gente se espanta quando o Sampaoli vem aqui e se mostra conhecedor das categorias de base do Santos. Então, eu acho que ele também deve ter pesado no projeto esportivo, né? Ele deve ter pedido algumas coisas para o Palmeiras ali, que no tete-a-tete, que a gente sabe que é diferente de uma reunião por videoconferência, ele não sentiu firmeza ou achou que não seria atendido, né? Pode ser um dos motivos por ele ter recuado também. Sem dúvida, não, sem dúvida. Tudo faz sentido, não é só chegar e entender o projeto e assumir o time profissional para treinar. O estilo dele não é esse, né? O estilo dele é de revelar jogadores, de trabalhar com base. Então ele precisava fazer esse trabalho e ter essa segurança para fazer esse trabalho ali no Palmeiras. Talvez ele não tenha sentido muito bem isso. Vamos ver o que vai acontecer agora com o Palmeiras, que não pode parar, como eu falei, né? Tem que procurar outro nome, tem que entender que precisa buscar um treinador para mudar o jeito de jogar realmente do time. Bom, então vamos falar de reforços no arquirrival do Palmeiras. No Corinthians, o Fábio Santos foi apresentado como reforço para a lateral esquerda. O jogador de 35 anos falou sobre o atual momento do clube e o que ele pretende fazer para ajudar o timão. Vamos acompanhar aqui o que o Fábio Santos falou. Bom, eu tenho minhas conquistas e modéstia à parte, não me considero um ídolo, né? Comparando a outros grandes jogadores que o Corinthians tem, né? Eu fico até constrangido em ser comparado como um ídolo. Obviamente, sabendo da história e das conquistas que eu tenho dentro do clube. Cara, é hora de cada um realmente assumir essa responsabilidade, não ficar só em cima desses jogadores, explicar para todos o tamanho da grandeza do Corinthians, né? E procurar trabalhar, sair desse momento quanto antes, que a gente sabe que temos capacidade de estar disputando coisas maiores e melhores dentro do campeonato. E acredito que sim, nós podemos passar esse otimismo, essa experiência que nós temos, não só de Corinthians, como de carreira, para que a gente possa sair o quanto antes dessa condição, né? Para buscar coisas melhores e maiores, como eu já disse. Ô Caio, antes da gente ir para a escalação do Corinthians, o próprio Fábio Santos, ali numa modéstia, né, disse que não se considera tão ídolo do Corinthians, ou ídolo do Corinthians, como Cássio, Fagner, Gil, outros nomes que estão ali no elenco. O que você acha? Você acha que ele representa mesmo para o torcedor essa questão aí? Eu acho que ele é um cara que tem o seu valor no Corinthians por tudo que conquistou, e realmente ele foi muito vitorioso naquele time que o Tite montou, mas não considero ele ídolo. Acho que ídolo é uma palavra muito forte, a gente tem que olhar com muito cuidado, né? Acho que são apenas alguns em cada clube. No São Paulo tem os seus, o Palmeiras os seus, o Corinthians também. Mas é um jogador que fez história no Corinthians, que conquistou muitas coisas, né? Então, assim, eu acho que, falando na última década, né? Para você ter sido ídolo do Corinthians, eu gosto de dar o exemplo do Chicão. O Chicão é um cara que estava lá embaixo com o Corinthians, sim, subiu... Veio do Figueirense, né? Veio do Figueirense, e aí sim ele participou de toda a trajetória e ascensão do Corinthians. Aí eu considero. Mas olhando para o Fábio Santos, não que ele não tenha sido importante, mas ídolo eu acho que não. Isso aí. Bom, então vamos para a escalação do Corinthians, que enfrenta o Vasco em São Januário às 9h30 da noite. Vamos ver quem vão ser as peças escolhidas pelo Wagner Mancini. Coloca aí na tela pra gente. Aí, ó, o Walter aparece como titular hoje. Fagner, lateral direita, Marlon ou Bruno Mendes, Gil, Piton, Xavier, Camacho, Matheus Vital no meio, Ramiro e Casares abertos e Bozelli ou Luan como falso 9. Parece que é o Luan que vai fazer essa função do jogo de hoje, né? Vamos ver como vai ser. Tô curioso para ver o Luan de centroavante ali, né? Jogando. De repente até rende mais do que vem rendendo. E o Walter, né? O Walter eu quero ver também se realmente vai ser o titular. A gente coloca a escalação provável, mas pode chegar na última hora o Mancini mudar algumas peças. Mas eu tô curioso para ver. Eu também acredito que o Piton jogue no lugar do Fábio Santos, que ainda vai chegar, vai treinar, vai entender e se adaptar ainda a esse novo time, né? Mas é um time, é o que tem, né? Acho que é o que o Corinthians tem. Não acho um time bom, não é realmente um time que pode brigar na parte de cima da tabela, mas é um time médio ali que pode fazer uma campanha digna. E vamos ver como vai ser contra o Vasco, né? Acho que é um teste interessante pro Mancini. Testar o Mancini contra o Flamengo, eu acho que é injustiça, né? Mas hoje, eu acho que ele teve o tempo para treinar, ele teve o tempo para armar o time, ele vai jogar com um time que realmente está no mesmo patamar dele ali, até na tabela. Hoje é um teste interessante para a gente avaliar o Mancini. Ô Caio, não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas o Corinthians, ele parece não ter estabilidade em nenhum dos setores, né? Sim. Não tem
A defesa a gente não consegue definir a defesa titular. O meio-campo também já sofreu com várias mudanças. O ataque a gente também não sabe. Geralmente o Jô acaba sendo o centroavante titular, mas também já está sendo contestado. O pessoal acaba pedindo o Bocelli, ou até o Luan, né? Que tem a informação do meu timão, né? Sim. Que talvez o Luan seja que falso comece 9. o jogo, né? Eu acho que o único jogador aí na verdade, acho que dois, o Gil e o Fagner. Sim. Eu acho que esse sim não tem a posição ameaçada. Mas olhando para esse time, todos têm. Todos. Inclusive o Cássio, nesse momento aí com o Walter brigando ali pela posição. Se olha o meio campo do Corinthians, ele muda praticamente todo o jogo, né? É um time diferente todo o jogo. É isso que acontece. O problema é esse. Muitas vezes você não tem identidade, você não achou o time ideal, você vem sofrendo derrotas e você tem que mudar realmente para entender. O Mancini está fazendo isso, acabou de chegar, né? Então eu acho natural. Mas olhando para o time do Corinthians hoje, todas as posições são ali contestáveis, digamos assim, né? Todas têm pelo menos um jogador ali que pode perder. Eu quero ver o Casares também. O Casares entrou bem no último jogo, apesar da goleada. Ele criou umas chances para o Corinthians. O Corinthians estava equilibrando de tomar o primeiro gol, né? E acho que o Casares sim pode ajudar ali nesse setor de criação que o Corinthians está precisando melhorar tanto. Antes da gente ir para o WhatsApp, só mais uma perguntinha aqui. Você acha que essa escalação do Walter no lugar do Cássio, o que pesou mais? O fator psicológico ou o fator técnico? Eu acho que tudo. Eu acho que o Cássio, depois do jogo, ele deu uma entrevista muito forte, né? Falando que ele não tem que receber a culpa por tudo. Até acho que com razão. Mas olhando a questão técnica hoje, o Walter, pelo jogo que ele fez, que o Corinthians conseguiu a vitória, eu acho que ele é o cara mais pronto para jogar esse jogo contra o Vasco hoje. Não que ele mereça ser o titular na temporada, mas nesse momento eu também colocaria o Walter de titular. Bom, é isso aí. Então vamos para a participação dos nossos torcedores, né? Vamos ver. Que acompanham o SBT Esporte. Vitória Leonardo e Ana, lá de Irapuru. Opa, minha terra. Isso aí, terra de Caio Esteves. Tamo junto. Será que o Corinthians ganha esse jogo? E aí, Caio, tem foto da galera. Vamos lá, vamos ver antes. Foto? Aí, ó, o pessoal assistindo a gente. Beijo pra galera de Irapuru, amo essa cidade. Eu acho que é 50-50. Acho que o Vasco tem a chance dele, o Corinthians tem a chance dele, mas o Corinthians joga em São Januário, né? O Corinthians já fez bons jogos em São Januário, já venceu o Vasco em São Januário, foi campeão brasileiro em 2015 em São Januário, então acho que tem chance sim do Corinthians conseguir uma vitória hoje. Ó, valeu aí pra vocês que estão acompanhando a gente. Débora de Santa Fé do Sul, sou muito fã de vocês. Poxa, Débora, muito obrigada lá. Corintiana, camisa da década linda, de 90 aí, ó, do Corinthians, hein? Essa camisa é linda, da Souvenir ainda patrocinava o Corinthians, pênalti, muito legal, muito legal mesmo. De Marcelinho, Tupanzinho. 95, 96 isso, ali, né? O Corinthians teve bons times nessa década. Grandes nomes. Grandes nomes. Vamos pro próximo. Aninha, lá de Cedral. Tomara que o Flamengo ganhe hoje de novo. Flamengo tá virando o bonde do Mengão sem freio novamente. Né? Tá virando aquele time que chega a atropelar todo mundo. Realmente tá num momento muito bom e acho que a vitória hoje, se acontecer, é natural. E é inevitável. Manuel de Ilha Solteira. Será que na Libertadores o Palmeiras vai virar saco de pancadas? Palmeiras 2-1, vai Verdão. Ele tá perguntando, mas na verdade ele não quer, né? Exatamente. Eu acho que não. Acho que o Palmeiras vai, na hora do mata-mata, também vai brigar pelas classificações. Acho que não tá nesse patamar o Palmeiras, não. Acho que vai conseguir se encontrar. Tem jogadores bons, né? Conta muito também com o desempenho individual. Muitas vezes do William, do Luiz Adriano, do próprio Gabriel Veron. Então, mas acho que tem bons jogadores para contar com isso também. É isso aí, Manuel. Você só vai acompanhar aqui na Casa da telinha da SBT. Isso, 9h15. É isso aí. A Jennifer, da Bahia. Amo muito o programa. Poxa, Jennifer, valeu. Olha lá, mandou uma fotinha também assistindo a gente. Tamo junto, criançada em peso, que legal. Isso, acompanha a gente pelo Facebook aí, ó, do SBT no Interior. Paulo Castro de Araçatuba. Salve, pessoal. Estou todos os dias ligado no SBT Esporte. Parabéns a todos da equipe. O que falta para o São Paulo brigar pelo título do Brasileirão, Caio Valeu, Esteves? Paulo. Paulo é nosso parceiro aí já. Eu acho que falta regularidade. Falta vencer os jogos em casa, tentar vencer fora, empatar fora. Falta regularidade. É o que o Diniz falou aqui na entrevista que a gente mostrou, né? O São Paulo precisa se achar e ser mais linear. Acho que é isso. É isso aí, galera. Até amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fique ligado, 9h15 SBT, transmite a Libertadores. É isso. Até mais, até amanhã.